Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um agradecimento ao Sérgio Monteiro, né, e ao Thiago Santana, né. O Sérgio Monteiro, eu me refiro a ele a Roche, né, eu chamo ele de Roche, torra a paciência dele. Então um agradecimento ao Roche, né. Olha, futuramente eu quero estar aí, cara, vai ser uma honra estar gravando contigo. E quando você estiver passando por Maringá aqui, é só parar aqui em casa, velho, é só parar aqui em casa e a gente grava um vídeo junto. Eu já chamo o velha guarda, né, que é o meu grande amigo Edno Almeida, né, a gente chama ele, joga os dois aqui e a gente, troca uma conversa mó da hora, grava algum vídeo aí sobre judaísmo e tal, né. Então assim, é um agradecimento tanto ao Santana quanto ao Sérgio Monteiro. O canal deles tem crescido muito bem. Para quem gosta de judaísmo, para quem quer saber o que é judaísmo, contexto judaico do Novo Testamento, cara, se inscreve no canal desses caras, mano, Sérgio Monteiro e Thiago Santana. Nem preciso colocar na descrição, porque é só vocês colocarem. O Thiago Santana é um canal relacionado ao meu, o Sérgio Monteiro também, mas o Sérgio Monteiro é mais fácil, só colocar Sérgio Monteiro canal e Thiago Santana, vai estar aí na descrição. Vocês vão achar fácil, né? Mas qualquer coisa eu vou deixar na descrição também, beleza? Então é um agradecimento. E não fui para São Paulo, eu tenho interesse, por mim, cara, eu já estava em São Paulo, né, como eu já falei para alguns amigos, mas o problema é que eu tenho que resolver algumas situações aqui em Maringá, né, e não sei quanto tempo eu fico por aqui, né, mas vamos levando a vida, um dia de cada vez, um passo de cada vez, né. E o que eu gostaria de estar comentando agora nesse vídeo, interessante, que a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, né, o livro de Atos dos Apóstolos. É interessante que o Sérgio Monteiro e o Thiago, pelo menos o Sérgio Monteiro e o Thiago Santana, essa lição desse trimestre aqui, eles que escreveram com uma visão mais do ponto de vista da cultura judaica, né? Podemos dizer assim, com um viés mais judaico. E isso é interessante. Por quê? Muitas vezes nós vemos o Novo Testamento, pegamos aqui o Novo Testamento, pegamos nossas Bíblias e lemos e achamos que Antigo Testamento é uma coisa, né, o que ocorreu até Malaquias é uma coisa, e o que ocorreu em Mateus até Apocalipse é outra coisa. Sendo que o que ocorre é que o pano de fundo era tudo judaico, né? O cristianismo hoje ele se afastou do judaísmo, né? Ele se afastou do judaísmo, quando que na verdade o cristianismo era uma seita judaica. E quando eu digo seita aqui, não é no sentido pejorativo, você é de uma seita. Não, seita é uma repartição, é uma facção. Rapaz, o cara já chamou de seita, o cristianismo agora já chamou de facção. Não, o judaísmo, nos dias de Jesus, ele era dividido. Você tinha a seita dos fariseus, você tinha a seita dos saduceus, você tinha a seita dos essênios, você tinha a seita dos zelotas e mais umas 3 ou 4 seitas aí que eu não sei dizer, né? Então você tinha esses grupos e de repente, com a morte de Jesus Cristo, os 12 apóstolos pregando o Evangelho, surge mais uma, a seita dos nazarenos, né? A seita dos nazarenos, a seita que é chamada de o caminho, né? Que veio a ser chamado de cristianismo. Então assim, o cristianismo inicialmente ele era ligado ao judaísmo, ele era uma repartição, ele fazia parte do judaísmo. Só que com o passar dos séculos houve esse afastamento. E o que ocorre? O que ocorre é que eu vou contar uma história muito engraçada para vocês. Não sei dizer bem, mas teve uma foto que colocaram um soldado nazista, né, sentado assim, e escrito assim, proibido judeus. Olha que interessante, proibido judeus. Foi um artista que fez isso. E no fundo tinha uma imagem de Jesus Cristo crucificado. E curiosamente um artista escreveu assim, mas parece que passou um. Por quê? Porque proibido judeus, mas parece que passou um, que é Jesus Cristo, né? E o interessante é que esse tensionamento fez com que os alemães se voltassem e começassem a estudar um pouco mais o pano de fundo judaico do próprio cristianismo. Isso é uma observação muito interessante. Isso eu ouvi numa palestra de um teólogo,
explicando isso. E eu falei, nossa, que interessante. E o interessante é que tanto o Roche quanto o Thiago Santana, eles trabalham com esse viés, né? Com esse viés judaico, muito que, cara, assim, conhecimento dos caras, quando eu crescer, quando minha barba crescer, eu quero se minha barba um dia crescer, eu quero ter um conhecimento igual desses caras aí, velho, porque esses caras manjam muito. Então, assim, muitas vezes o cristianismo, nós cristãos lemos o Novo Testamento achando que ele é uma coisa desligada, que Jesus chegou e fundou uma nova religião, quando na verdade ele estava dentro dos moldes judaicos. Ele viveu dentro dos moldes judaicos. Jesus ele não andava de terno e gravata, como tem gente que pensa, né? Jesus andava de camisolão, sandália e Jesus era carpinteiro, meu. Pô, Jesus era peão de obra igual eu, né? Não posso falar pedreiro, né? Porque senão a gente já vai achar que eu faço parte de uma seita secreta. Então, Jesus era peão de obra igual eu. Eu sou peão de obra igual Jesus era, né? Jesus era carpinteiro, pô. Ele pegava martelo, marreta, prego. E assim, isso é extremamente importante, porque para a gente entender algumas situações que ocorrem no próprio Novo Testamento, de situações de Jesus, de treta entre Jesus e os fariseus, de treta entre Jesus e os saduceus, de situações que ocorreram no próprio livro de Atos, e até algumas expressões usadas por Paulo, a gente tem que conhecer o pano de fundo em que eles viveram. Isso é o princípio hermenêutico e exegético, né? Então, isso é interessante. Então, assim, para a gente compreender melhor o Novo Testamento, a gente tem que compreender aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Que eu tenho uma noção um pouco diferente do que a maioria das pessoas de Antigo e Novo Testamento, né? Antigo e Novo Testamento eu não creio eu ser a melhor nomenclatura para o que chamamos de Bíblia, né? Para a Bíblia, né? Eu simplesmente tenho um vídeo que eu explico isso, né? De ATQ, né? Testamento na Bíblia, que eu explico um sermão de uns 30 ou 40 minutos que eu explico esse meu ponto de vista, né? Mas Antigo Testamento não são os escritos de Gênesis a Malaquias, e Novo Testamento não são os escritos de Mateus, Apocalipse. Isso não é Novo Testamento. E Antigo Testamento não é Gênesis a Malaquias. Isso não é Antigo Testamento. Isso aí é uma nomenclatura erroneamente dada lá para o terceiro ou quarto século, né? Isso já começa por aí. Então, assim, eu me refiro ao Antigo e Novo Testamento para facilitar, mas não é o caso. Então, assim, para a gente compreender bem ou até melhor o Novo Testamento, isso o Santana estava comentando comigo também, a gente tem que compreender o pano de fundo, o contexto em que eles viveram, as leis em que eles viveram, né? Porque às vezes eu conheço muitos cristãos que falam assim, não, cara, isso é coisa do Velho Testamento e tal. E a pessoa só lê o Novo Testamento. Acho que ela só vai para a igreja e leva só o que chamamos de Novo Testamento, e só lê aquilo. E desconhece toda a história bíblica, que é, assim, extremamente importante. Porque Jesus ele veio e morreu numa cruz. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 3 o homem caiu. O homem caiu do Jardim do Éden, e a partir do Gênesis 3 o homem passa a envelhecer, adoecer e morrer. E aí a gente compreende muito claramente aquilo que Jesus vem fazer. Porque Jesus é o cumprimento da promessa, né? O Antigo Testamento, aquilo que ocorria, vou usar aqui a nomenclatura do Antigo Testamento para facilitar, aquilo que ocorria no Antigo Testamento, a morte do Cordeiro, tipificava Jesus Cristo. Quando João o Batista vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você não tiver noção daquilo que ocorreu, o que significava a expressão cordeiro para eles, não fica claro a expressão que Jesus está, a expressão de João Batista. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. É forte, né? Mas é mais forte compreendendo o significado do cordeiro que era sacrificado para a remissão dos pecados no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, era uma tipificação, né? O cordeiro é uma tipificação da pessoa de Jesus Cristo que viria e salvaria nós de nossos pecados. Então, assim, é um pequeno detalhe. E existem muitos outros detalhes importantes. Mas eu peço que quando você for ler o Novo Testamento, a Bíblia,
nos fatos ocorridos de Mateus a de Mateus a Apocalipse, que você preste atenção. Você que acompanha meu trabalho, pensa, fala, não, peraí, qual que é esse contexto? Eles estavam na Judéia, não estavam num lugar desértico, o clima era diferente, a maneira de pensar era diferente, a língua era diferente, a maneira de ver o mundo era diferente, né? As tretas políticas eram diferentes, a maneira de governar era diferente, porque nós vivemos democracia. Eu tenho o direito de ir lá e votar, eu tenho o direito de chegar e descer a ripa no político que tiver. É um direito democrático instituído pela lei brasileira. Eu tenho esse direito. Nos dias de Jesus já não era bem assim. Nos dias de Jesus era um pouco diferente. Entende? Nos dias de Jesus, o ladrão era crucificado. Hoje, eles estão no Planalto. Então, tem até uma piadinha falando que nos países árabes, ladrão é amputado. No Brasil, eles são deputados, né? Uma brincadeira à parte. Mas essa é uma diferença. Isso é uma diferença muito grande que muitas vezes passa despercebido entre nós. Para nós do século XXI. Né? Para nós do século XXI. As caminhadas, por exemplo, a viagem. O cara pode viajar hoje 400, 500 quilômetros em questão de horas. Nos dias de Jesus, 300, 400 quilômetros era questão de dias. Né? Porque nós temos trem, carro, ônibus, avião, helicóptero, submarino, navio. Nos dias de Jesus não eram assim. Então, até as viagens, a visão de viagem era diferente. A contagem do tempo era diferente. Né? Eu digo a contagem do tempo, por exemplo, eles contavam de pôr do sol a pôr do sol. Eles contavam sempre, não contavam horários, assim, horário exatamente com 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas. Não, para eles era a primeira hora do dia, a segunda hora do dia, a terceira hora do dia. Então são detalhes, pesos e medidas totalmente diferentes. Por exemplo, quando a gente lê a parábola lá dos talentos, a gente já imagina o quê? Talento como habilidade, mas talento era dinheiro, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. É muito dinheiro, muito dinheiro. Vocês não têm noção quanto que era. Então, o meu pedido nesse vídeo ele não é tanto específico sobre um tema de estudo, mas que quando a gente for ler Mateus a Apocalipse, que a gente estude o contexto judaico. Eu estou até aqui com um livro do Rodrigo Silva, cara, que ele utilizou muito na faculdade, né, do Seminário de Teologia, do NASP. Deixa eu aqui. Comentário gramático histórico do Apocalipse, anotações para acompanhamento de classe, professor Rodrigo Silva, Faculdade Adventista 2009, onde que ele trabalha o contexto de Apocalipse. Nossa, eu estava dando uma olhada aqui até nos manuscritos que ele cita aqui, que contém Apocalipse, a diferença, a abordagem, como se toma. Então assim, exatamente isso. Então a gente tem que ler e não se esquecer um pouco daquele contexto judaico. Daquele pontinho, daquele ponto de vista, né? Quais eram os outros escritos adicionais que eram utilizados junto com a Torá, né? Que a Torá é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, né? E temos todos os outros livros históricos que são chamados de profetas, salmos e por aí vai. Nessa nomenclatura eu deixo mais para os hebraístas definirem. Então assim, um abraço para você, Tiago Santana, um abraço para você, Rocha. Salve, salve, Regregoides. Um abraço a você que acompanha meu canal. Sinceramente, fico muito feliz, né? Que você acompanhe, pare para me ouvir, pare para ver esses vídeos que às vezes estão ficando longos. E se lembre que Jesus ele era um judeu. Paulo ele era um judeu e eles não quebraram com o judaísmo. Eles não quebraram, tecnicamente eles eram judeus do primeiro século. Lembrando que o judaísmo do primeiro século é um pouco diferente do que é o judaísmo hoje. Isso eu aprendi com Sena, com o Tiago Santana, com o Roche, com o Gabriel Oliveira. Isso eu aprendi com Wesley Nazareno, né, o canal do Nazareno, Estudos Judaicos Nazarenos, o canal dele, os cara bagaça. E então é isso. Evitar alguns anacronismos, né?
e até tirar algumas passagens do seu contexto, né? E conhecer o fundo cultural judaico é fascinante, né? Eu pretendo me aprofundar mais nessa área futuramente, né? Eu tenho outras áreas, outros estudos para fazer, mas é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Ah, não esqueci também do Hebraico Pro, rapaz, da Livraria Gimel. Livraria Gimel, na descrição, compre o Hebraico Pro também, chegou 5.000 inscritos, ó. Felizão por ele. E tamo junto aí, tamo junto no campo de batalha, tamo junto para aprender, tamo junto para estudar. E não é fácil não, mas tamo junto.